Coragem, meu irmão, olhe pra você. Queridos irmãos, queridas irmãs, no ideal espírita, que Jesus nos abençoe na proposta redentora do amor. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Tudo bem. Bom mesmo? Ótimo. Que ótimo. Que bom estarmos mais uma vez aqui e podermos juntos estudarmos e aprendermos e, na medida do possível, colocarmos em prática nos nossos dia a dia. Iniciamos o ano que se passou um projeto no qual demos o nome de Projeto de Deus, que vem com 9 capítulos, 9 aulas, em que abordamos os temas mais importantes sobre a constelação familiar. E nesse projeto já abordamos aqui sobre o culto do Evangelho no lar, sobre o casamento, sobre convivência de pais com filhos. E dando sequência, hoje iremos abordar sequência sobre o casamento, porque é impossível se falar em uma aula só sobre um título. Hoje vamos abordar a convivência desgastada sobre o casamento. Vamos lá. Só um pouquinho de baixar a luz, baixar. Baixar o quê? A luz, diminuir a luz. A lâmpada. Aqui? Tem jeito? Aqui. Primeiro de cima. Fica bom para vocês assim? Falamos então, só retornando um pouco, se vocês estavam aqui, vocês vão se lembrar, sobre o casamento. Esse casamento é um regime de duas pessoas, de duas almas, que se proporam no mundo espiritual, a quando reencarnados, se unirem e se constituir a família. Vamos só dar uma repassadinha. Emmanuel diz para nós que o casamento é um regime de convivência, pelo qual os seres se confiam um ao outro no campo da assistência mútua. Joana de Anjos diz para nós que o casamento é um contrato de deveres recíprocos. Ora, para se constituir esse lar, a qual nós tanto nos almejamos quando jovens, inspiramos, temos ideias dessa constituição, de ter aquela companheira ou companheiro, onde nós possamos unir as nossas ideias em convivências fraternais, em convivências desafiadoras do mundo profissional, do mundo social, do mundo que está. E dentro desse consórcio, nós sempre no início almejamos coisas muito lindas. E com isso, o tempo, que é normal, vai se desgastando, vai se deteriorando. E aí começamos a ter relacionamentos doentios, como diz José Carlos de Luca, aonde esses seres que se compôs, estamos necessitados de uma nova reciclagem, reviver os conceitos, rever situações que se foram antes pequena, minúscula, com o passar do tempo se tornou-se muito grande, e a um ponto
que fica a ser muito difícil para todos nós. Então, nessa aula, vamos ver a relação conjugal que está doente. Por que ela se adoeceu? Houve, no decorrer, um desinteresse de um pelo outro. Fomos vendo no percurso das nossas vidas e os desafios da convivência do ser humano com desgastes natural e normal, um não mais interessando pelo outro. Ora, sabedor que essa união são de almas, para almas poder se reajustar perante um ao outro, nos desafios que se forem postos, o desafio anterior, que de uma certa forma houve uma reprovação, o desgastamento se torna natural, de um ao ponto do outro não querer ver mais. Ora, entre parênteses, relação doente. Adoeceu porque os silêncios injustificáveis. Aquele trabalhou muito no seu campo de trabalho, teve muitas atividades no campo externo do domicílio familiar, e ao chegar não quer conversar, não quer trocar ideia, silencia, chega em casa, faz as suas hábitos naturais, tomar banho, ver uma televisão, ou ler um bom livro, e silencia. Não há uma troca de ideias. Essa relação ficou doente, tédio inexplicável. Esse grande autor, ele diz para nós que todo casal deve ter na sua semana a sua noite de namoro. A sua noite para um e para o outro se relacionarem mutuamente, reviverem coisas que foram passadas e, consequentemente, se fortalecer para o presente e para o futuro. Porque sabemos todos nós que os relacionamentos são feitos de base alicerçadas. Mais ou menos seria como essa estrutura física desse centro que aqui nós estamos, desse galpão. Ele com o tempo se detéria. É preciso trocar uma janela como foi feito, é preciso pintar. Ora, a construção do relacionamento é feito de quê? Quais as bases que vamos dar nesse relacionamento? Talvez vocês aqui tenham receitas melhores para dar para todos nós. Porque tem casais aqui com anos de relacionamento profundo, mas são alicerçadas no amor. Existe o sementinho chamado respeito. Existe o tijolo chamado compreensão. Existe a pintura chamada paciência. Existe o reboco chamado fraternidade, convivência, como você queira dar. São esses alicerces que vamos construindo, ou se melhor dizendo, um com o outro, que vamos solidificando para quando vier as ventanias e os tsunamis que virá, não rachar essa estrutura de forma nenhuma. Porque é uma estrutura solidificada em bases crísticas, não tem como se rachar jamais. Então, esse mesmo autor relata para nós termos um dia da semana só nosso, marido e mulher. Ah, mamãe, papai quer ir com você. Não. O seu dia eu vou brincar com você. Como você começou as atividades escolares, vamos designar o domingo para papai
mamãe, brincar com vocês, filhos. Mas eu gostaria não, filhos. Esse dia é meu e do seu pai, ou vice-versa. É para continuar construindo, para podermos passar, para sair disfarçada. Tenho raiva, eu não consigo mais olhar para aquela minha mulher, ou aquele meu marido. O que é que aconteceu? Ao chegarmos nesse processo de não queremos mais olhar, porque sabemos que só vem bomba, entre aspas. Oh, bomba, que bomba? A partir do momento em que unimos, a partir do momento que propomos a dormir, a viver sobre o mesmo teto, somos conscientes do nosso papel, que não ia ser brincadeira nesse processo todo. Ia ser desafiador. E é justamente os desafios que temos que superar. Viver a dois. Conversando, dialogando, mas ele não me escuta ou ela não me escuta. E às vezes, quando conversamos, terminamos naquela mesma rotina discutindo. Muda-se de rota. Quando estamos numa trilha, aonde essa estrada está muito percalço, está muito com desafios, com lombadas, ou assim sucessivamente buracos, muda. Não espere do outro ou da outra. Mude você. Mude a forma de reunir e de conversar. Silencia quando ele estiver nervoso, ou silencia quando ela estiver nervosa. Fala. Diz. Quando tu terminares, desta forma, conversaremos mais humanamente, porque não estamos sendo humanos. E aí vamos nos registrando. O tédio está, a relação doentia por perda de gosto de conversar, como eu relatei. Falta de intercâmbio de opiniões. As nossas ideias já não batem mais. Ora, mas como bater? São duas almas diferenciadas que estão nos processos de evoluções diferenciadas. Como você queira, cede, se entrega. Hoje eu cedo um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Quem sabe que o grande desafio está em você, para que essa união consiga cada vez mais. Vale a pena ceder. Experimente. Faça um teste. Não queira só a sua opinião prevalecer. Estando em fases diferenciadas um do outro, na questão evolução, das muitas moradas que estão na casa do Pai, é natural que cada pensamento seja diferente um do outro, mas que no contexto geral leva ao crescimento desse lar que vocês proporam a construir, a solidificar. Atritos contínuos, não consigo mais conviver. Sempre terminamos em discussões, sempre terminamos, talvez até chegando-se ao ponto de eu não parar e querer parar, atritos físicos, mas já se passaram por atritos verbais, já desgastaram um ao outro, machucaram um ao outro. É preciso repensar o porquê de toda essa situação. Agressões chegando ao ponto da agressão física. Aí, voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde retrata-se para nós da separação. A separação é uma lei humana, não divina.
E ela existe justamente para não chegar ao atrito dessas agressões. Porque ao chegar no físico já houve agressão verbal. E isso desgasta-se bastante. Mas como melhorar? Estou num processo crítico, doentio que não tem mais jeito. Ora, para tudo se tem um jeito nessa existência. Como melhoramos nossos relacionamentos? Respeitar o modo de ser um do outro. Todos aqueles que estão sobre o mesmo teto estão em degraus, em condições de processo de evolução. Se eu não respeito a opinião dele, ele não respeitará. Se eu não respeito a opinião dos meus filhos, que muitas das vezes tem para nos ensinar, como ele vai me respeitar? Como melhorar o relacionamento, socorrer o outro em suas necessidades. Isso eu acho fantástico. Por que eu acho fantástico? Porque saímos do eu e vamos de encontro ao próximo mais próximo que está do meu lado. E ao irmos de encontro ao próximo mais próximo que está do meu lado, elegido por você como companheiro ou companheira, estamos desenvolvendo aquilo que Jesus quer mais de nós. Estamos lapidando o nosso egoísmo e sairmos de nós, do eu egoísta, e irmos de encontro à necessidade do meu mais próximo. Ora, conclama-se SOS, como diz Joana de Anjos no livro dela, SOS Família. Nós se conclama a que nós tenhamos esse discernimento e essa sensibilidade de captar e de querer, que é uma chaga devoradora do ser humano, o tal do egoísmo. E aqui saímos do eu e vamos à necessidade. O que você necessita? Às vezes, ele necessita muito mais do que você. É porque sempre em atrito de uma coisa que era minúscula se tornou maiúscula, nós não tivemos a sensibilidade de captar. E ficou grande. Mas ficou grande para ele. Para você não. Por isso que faz necessário essa semana, um dia da semana, você eleger para estar com seu companheiro ou companheira, para poder dialogar. Ver como é que está a conduta desse relacionamento. Ver o que pode ser melhorado. Ver o que se pode abolir. Ver o lixo que está perto de vocês e às vezes não conseguiram enxergar. Para poder dar dosagens homeopáticas de combate, tendo como primordial socorrer o outro, estender a tua mão divina. Ah, mas ele não merece, ela merece. Ora, olha no espelho para ver se também tu mereces. Conversa com o espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Se quebrar, você não tem problema não. Compra outro. Mas olhe, converse com seu íntimo. Que não tem ninguém flor que se cheire. Entender que o amor inclui gentileza, o amor inclui carinho, fidelidade, tolerância e perdão. Esse é o amor
do que Cristo disse para nós. Sair do seu eu é o que a doutrina espírita preconiza para todos nós e nos dá base para que nós solidificamos em todos os nossos contextos. Ah, mas ele vai ganhar e eu vou perder. Ora, existe nesse mundo ganhar ou perder no contexto? Sejamos humildes. Como pequenos trabalhadores da última hora de Cristo, por uma tolerância fantástica das leis divinas, nos deu a oportunidade bendita de estarmos no lar. E não importando se esse lar tem uma estrutura bonita física, mas o importante é que dentro dela tenha o amor, a tolerância, o perdão, a fidelidade do pensamento, dos atos, das atitudes e o perdão acima de tudo. Perdoar sempre. Quantas vezes o Evangelho nos disse para nós? Evitar rixas e discussões, buscar sempre o diálogo. Para isso, existe várias reuniões na cidade de Goiânia sobre casais, encontro de casais, justamente para debater o relacionamento. Como melhorar, estar abolindo o ciúme é uma praga devoradora. Manter entendimento e cooperação com a família, um do outro, isso também é uma coisa fantástica. E muitas das vezes, pegamos a nossa companheira ou companheiro, trazemos para o nosso lar e ficamos no nosso mundo, onde ninguém mais possa ficar sabendo dos nossos problemas. Família, quando eu disse família, subentendendo a família sanguínea também, aquela corporal, mas também aquela espiritual, é para que possamos, de uma certa forma ou outra, pedir orientações para aquelas pessoas que já passaram pelo processo de todos os desgastes. Como temos encontrado alguns, lógico, as pessoas com 40 anos de convivência, com seus 50 anos, com seus 30 anos, com grandes exemplos, porque já passaram por tudo isso e algo mais. Tem sempre algo para poder nos fortalecer e nos ajudar. E a convivência da família é o que tanto queremos, é o que tanto tenhamos que bater nessa tecla de reestruturar a família, de solidificar cada vez mais nas bases dos que nossos pais deram e, consequentemente, no que Jesus veio nos ensinar. Renunciar e ceder a benefício da paz e da harmonia. Não seja você o instrumento para que você possa levar para o seu lar sempre a desarmonia. Seja você o instrumento pacificador, convidando a todos em toda semana para o culto no lar, para um dia da semana, reunirmos todos aqueles que constituem, tirarmos meia hora, 40 minutos, sentarmos em uma mesa como nós estamos aqui hoje, sempre nesse mesmo horário, das segundas-feiras. Tenha a disciplina, porque com certeza, como Jesus disse, lá eu estarei. Estará os seus amigos espirituais. Estará aqueles irmãos que vocês se afinizam, convidam para fazer parte desse banquete celestial. E seja você o instrumento da paz para este lar. Quando estiver meio desarmonizado, tenha você a sabedoria de dizer: gente, aqui é o nosso cantinho que nós elegemos
para poder conviver. Vamos falar num tom mais baixo. Vamos falar de um com o outro sobre fraternidade, não com rispidez. Porque os vícios é difícil de se modificar, mas não é impossível. Se conhece o bom espírita, porque pela forma, pelo jeito, pela força que faz domar as suas más inclinações. Porque ao adentrarmos em um centro espírita, saberemos que são gente como a gente como a gente lá fora, gente como a gente do trabalho, gente como a gente na vida sua social, cultural, esportiva, mas é através da convivência, da tolerância, da paciência, do perdão, que vamos nos domando a nós mesmos, esses grandes leões que a gente tem dentro de nós, chamado vícios. Então seja você a pessoa da paz, da harmonia, do equilíbrio. Enquanto está desmoronando, você está sentado, tranquilo, tomando um copo d'água. Enquanto está lá em desarmonia entre filhos e outros, você está tranquilo, sereno. Passou, você chega, acabou. Ainda não, porque ainda tem mais um restinho dentro deles. Porque o ódio se fica e não conseguimos dissolver essa doença tão terrível. Espera-se mais. No outro dia, chama-se, acabou. Ainda não. Porque ainda tem mais um pouquinho. Mas mesmo assim, diga, aqui não é lugar para isso. Nós que estamos tentando ser cristãos, temos o primeiro a que dar o exemplo, a dominar esse instinto ainda primitivo que nos faz tão grande dentro de nós. Eu quero a paz nesse lar. Eu quero o equilíbrio. Porque assim, com certeza, elegeremos espíritos bondosos a fazer parte do nosso contexto, do nosso reduto, que vai nos inspirando para cada vez mais nós vamos melhorar e vamos chegar onde precisa. E dentro desses objetivos, se denunciar os conflitos dos casais. Quando tem os conflitos, nós esquecemos de Jesus. Nós não queremos mais saber. O culto passou um dia, passou outra semana, esquecemos, não queremos mais. Deixa para lá. A ausência do Evangelho. Vocês não têm uma ideia do que o Evangelho, uma vezinha por semana, faz em nosso lar. Vocês não têm ideia do que o Evangelho, uma vezinha por semana, faz na nossa vizinhança. Vocês não têm uma ideia do que uma vez por semana o Evangelho faça na nossa vida. Inicia, persiste. Quem não faz? Quem faz aqui? Levanta a mão. O culto do Evangelho no lar. Quem faz? Olha, parabéns a todos. Vamos dizer 95%? Faltam 5%. Façam e daqui a um tempo nós falaremos mais. O que o Evangelho nos dará? Tudo aquilo que nós já falamos para vocês. Gradativo, viu? E não é da noite para o dia. É na sua persistência, porque você será testado. Ao iniciar o culto, marcado pelaquela mesma hora,
O telefone vai tocar. Não, mas não é porque eu estou pedindo para tocar, não. É porque vai tocar. Vai bater alguém na tua porta. Você convida para fazer parte. Vai tocar o telefone. Deixa tocar. Mas desliga os tablets, os iPads, os iPhone, porque na hora do culto não dá para se passar mensagem. Pode ser que daqui a uns anos os Espíritos vai dar essa condição para que nós possamos ver eles no mundo desencarnado. Já tem através, hoje, do som, né? De cores. Como é que chama, meus irmãos? A mediunidade que está descobrindo agora de som, do rádio? Psicofonia. Eu já vi esse dia, esqueci. Daqui a um dia nós vamos ver. Mas é hora de desligar todos os aparelhos. É o momento seu sublime do banquete com Cristo. É sua interior e familiar. E assim, com essas atitudes, vão tendo os maiores remédios que estão para todos nós e que temos que buscar. A prece, fé em Deus, é o estudo do Evangelho de Jesus. Funcionam como os verdadeiros antídotos diante das dificuldades conjugais. Em uma certa época, para terminar, Joana de Ângeles, o espírito que inspira Divaldo, chega para ele e diz: Divaldo, gostaria desse dia em diante que você, todas as noites, agradecesse a Deus. E ele, instintamente, disse: eu agradeço, minha irmã. Mas espere, Divaldo, não é esse agradecimento que eu quero. Eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Então, a prece, o estudo do Evangelho, te dará forças necessárias para poder desviar do caminho que muitas coisas poderiam acontecer. E através dessa convivência, dessa união, do seu esforço próprio, que é peculiar, que vai ser grande, poderá acontecer coisas, poderá não acontecer coisas que poderiam acontecer. Não duvide, são as palavras de Jesus através de Mateus. Vá, meus filhos, vá, vá em meu nome, que eu estarei com vocês, vá, vá fazer a sua mediunidade, vá doar-se, vai dar-se, vá. Então, não duvide disso. A fé remove montanha. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortalece e que Jesus nos ilumina, entendendo que nas próximas aulas vamos ter um tema muito polêmico, os dois últimos temas, que é sobre o aborto na visão espírita e sobre o sexo, que hoje devemos retratar abertamente, deliberadamente, que não temos mais nada que esconder. Que Jesus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. E que vocês tenham muita força no desenvolvimento de todas essas tarefas, todos esses remédios. E que nós tenhamos força. E que assim seja. Coragem, meu irmão, olhe para você.